Você já reparou como até 2008 a gente lia distopia na escola como algo totalmente clássico e distante da nossa realidade? Livros como Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica e 1984 já faziam o maior sucesso dentro da crítica literária. Mas as gerações mais jovens simplesmente não conseguiam estabelecer uma relação entre sua realidade e a realidade apresentada naqueles livros. É aí que uma mulher chamada Suzanne Collins chega e muda totalmente as regras do jogo. Sim, nesse vídeo nós vamos falar sobre como Jogos Vorazes não é uma simples história de sobrevivência, mas sim um marco, que mudou totalmente a forma de contar a distopia para as nossas gerações. Bom, em 2008 chegava, na livraria dos Estados Unidos o primeiro livro da saga Jogos Vorazes. Eles foram lançados em cada ano, consecutivo. Então, 2008 Jogos Vorazes, Em Chamas em 2009 e Amanhecer em 2010, sendo que os filmes só chegaram ao cinema alguns anos depois, sendo o primeiro filme lançado em 2012. Essas histórias, giram em torno de uma sociedade distópica, onde há uma capital que detém todo o poder, chamada Panem. Inclusive, essa é uma brincadeira que a Suzanne Collins fez com a questão do pão e circo, e 12 distritos que vivem em completa situação de miséria, sendo que o Distrito 1, o Distrito 12, o Distrito 3, os primeiros distritos que são mais próximos da capital e possuem uma relação melhor com essa capital, conseguem ter um pouco mais de dignidade no seu dia a dia, e o Distrito 12 vive em completo abandono. É aí que a gente é apresentado a uma personagem chamada Katniss Everdeen. Bom, o que se trata a história? Nessa sociedade, em algum momento, os 12 distritos se rebelaram contra a capital e iniciaram a guerra. A capital acabou vencendo a guerra. E para lembrar a esses distritos que rebelião não é uma coisa boa, todos os anos são realizadas edições dos chamados Jogos Vorazes. Nesses jogos, todos os distritos precisam oferecer 2 tributos, um menino e uma menina, para irem até uma arena e lutar contra a sua vida, não, para lutar pela sua vida até a morte dos outros oponentes. Ou seja, são 24 tributos e apenas um sobrevive. No primeiro livro de Jogos Vorazes, nós temos a Katniss Everdeen, que se oferece como tributo voluntário no lugar da sua irmã. No momento do sorteio das crianças, dos tributos masculinos e femininos do seu distrito, a sua irmã caçula é sorteada. E a Katniss, para salvar a pele da sua irmã, se oferece como tributo. E aí, junto com ela, é sorteado um rapaz chamado Peeta Mellark, que é o filho do padeiro. Nesse momento, eles são levados até a capital, para participar de uma série de treinamentos de sobrevivência, de guerra, para então estarem prontos para irem até a arena participar da edição de Jogos Vorazes. A Katniss Everdeen, ela representa um tipo diferente de heroína. A gente percebe que ela não está preocupada, com histórias de amor, ela não está preocupada, com salvar o mundo. Na verdade, o que ela faz é querer salvar a sua irmãzinha, a sua família, e em muitos momentos a sua própria pele. A gente percebe que as motivações da Katniss muitas vezes são muito mais viscerais, muito mais humanas, o que cria uma proximidade com o leitor. Dentro da arena há também uma outra questão, que é levantada, que é a humanidade, desses tributos que estão lá para salvar a sua própria pele. Em determinado momento, a Katniss conhece uma menininha chamada Rue, que é uma menininha pequenininha, do Distrito 8, se eu não me engano. Essa menina tem mais ou menos a idade da irmã caçula da Katniss. E aí a Katniss começa a se sentir responsável por ela e começa a desenvolver uma amizade e proteger a Rue dentro da arena. Obviamente que isso não vai dar certo, como eu disse, só apenas uma pessoa sobrevive, a gente está falando de guerra absoluta. E isso acaba com a Katniss, porque ela se culpa de não ter conseguido salvar a Rue, proteger a Rue. E desperta, dentro das pessoas da capital, até uma certa empatia. Por quê? Porque a gente não está falando só de jogos vorazes, a gente está falando de jogos que matam crianças e são transformados em entretenimento. Esses jogos eles são televisionados para a capital e todo mundo assiste, acompanha e torce pelos seus tributos. Então, por exemplo, muita gente da capital aposta que o tributo do Distrito 7 vai ganhar. Ah, não, eu acho que o tributo feminino do Distrito 10 é que vai vencer. E viram padrinhos dessas pessoas e mandam alimento, mandam remédio, ajudas para que o seu distrito consiga sobreviver até o final. E isso faz com que a Suzanne Collins apresente uma crítica à nossa sociedade. Ela faz uma crítica severa aos reality shows que levam o entretenimento ao extremo, transformando tragédia em um produto da mídia. Além disso, a figura, por exemplo, do Presidente Snow, que é esse ser extremamente soberbo, presunçoso, detentor do poder, autoritário, ele representa
né, muitas figuras políticas atuais do mundo aí que nós vivemos, né? Inclusive a Suzanne Collins já deu algumas declarações bem polêmicas, porque ela é uma grande estudiosa de filosofia, sociologia e ciências políticas, e ela faz muitas críticas, né, contra o capitalismo e contra alguns sistemas políticos vigentes por aí. Na verdade, o que a Suzanne Collins quer mostrar pra gente é que, embora isso pareça algo extremamente distante da nossa realidade, a gente consegue sim estabelecer conexão entre o que acontece dentro daquela história, né, que parece tão absurda, e o que nós vivemos hoje em dia. Afinal de contas, se a gente parar para ver, muitos reality shows, por exemplo, trazem, assim, a miséria humana sendo televisionada, né, e transformada num produto, né, do capitalismo. Bom, para além disso, a gente tem uma outra questão, que é a ausência, né, ou então, né, o romance em segundo plano nessa história. Sim, existe um romance, né? O Peter Mellark, ele é apaixonado pela Katniss Everdeen. Existe um outro personagem chamado Gale, né? Que é do Distrito 12 também, que gosta da Katniss. Então, poderia ali existir um triângulo amoroso e a gente focar nisso. Mas, na verdade, isso é algo totalmente secundário na história da Suzanne Collins, principalmente nos livros. Nos filmes, talvez isso tenha vindo mais à tona. Em especial, porque como eu falei no último vídeo, os filmes de Jogos Vorazes chegaram exatamente no ano que o último filme de Crepúsculo foi lançado. Então, o primeiro Jogos Vorazes foi lançado em 2012 e o último Crepúsculo foi lançado em 2012. Então, muita gente fez essa substituição, achando que Jogos Vorazes seria um substituto para aquele público de Crepúsculo. Só que são coisas completamente diferentes. O foco no romance, ele não existe, embora, né, faça parte ali da história. Na verdade, o que a gente vai acompanhar, né, ao longo dos livros, ao longo dos filmes, é como a guerra pode destruir as pessoas, né? Pode destruir a saúde mental, né, de muita gente, né? A Katniss Everdeen, ela vai se degradando livro após livro, né, filme após filme, e quem já assistiu os filmes até o final percebe que quando a história acaba, a Katniss, ela tá totalmente destruída. Ela tem um final feliz, mas ela apenas sobreviveu, né? Em algum momento, o Haymitch, que é o treinador, né, que é o mentor da Katniss e do Peeta, ele fala o seguinte: não existem vencedores nos Jogos Vorazes, existem sobreviventes. E a gente percebe que é exatamente isso que acontece. Então a Katniss, ela sobrevive, mas ela não é uma vencedora. Então a gente, né, entende que tudo, né, tem consequências, que tudo vai deixar marcas profundas dentro, né, do psicológico daqueles personagens. Bom, o último filme, então, foi lançado, né, o primeiro filme foi lançado em 2012, o segundo, né, o Em Chamas, foi lançado em 2013, o terceiro filme, né, que é o Amanhecer Parte 1 em 2014 e o Amanhecer Parte 2 em 2015. Né, o último livro ele foi dividido em 2 filmes porque, de fato, tinha muita coisa para contar. E os filmes são maravilhosos. Eu acho que é uma das melhores adaptações de livro para o cinema, depois do primeiro filme do Hobbit. Sim, eu fiz uma votação lá no meu Instagram para descobrir, né, o que é que vocês preferiam que fosse o próximo assunto do vídeo, né? Eu pedi para vocês votarem entre Jogos Vorazes e Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis / O Hobbit. E a maioria votou em Jogos Vorazes, por isso estou aqui falando sobre isso. Mas eu pretendo gravar o próximo vídeo a respeito de Senhor dos Anéis e o Hobbit, para falar sobre essa questão, né, da relação também de livro e filme, porque há adaptações que são, assim, impecáveis. E aí, falando de Jogos Vorazes, eu acho que os livros, eles tiveram, assim, uma adaptação excelente, em especial porque a Suzanne Collins, ela participa desse processo, né, de roteirização dos filmes e direção executiva. Isso faz toda a diferença, né? Ela fez um trabalho excelente com o Francis Lawrence, que está aí à frente dos filmes de Jogos Vorazes, e que conseguiu, né, transportar as páginas do livro para as telas do cinema. Eu acho que a única coisa que os filmes eles deixam a desejar, mas é porque realmente não teria como a gente conseguir fazer, é esse jogo, né, psicológico, esse trabalho mesmo da gente entender o que se passa dentro da cabeça da Katniss. No livro, isso é descrito de maneira magistral. A gente consegue sofrer com ela, a gente consegue perceber como ela vai se degradando, né, a cada acontecimento ruim, a cada vez que ela perde alguém que ela ama. Porque mesmo depois da edição que ela vence, né, do primeiro Jogos Vorazes, spoiler aí, né, a gente percebe que ela vai passar por outros, né, apuros. Se você ainda não assistiu, inclusive, eu acho que o melhor filme é o segundo, que é o Em Chamas, porque ele vai trazer uma edição dos jogos, né, numa dinâmica um pouco diferente. Eu não quero aqui falar, né, sobre o que é que vai contar, mas o que eu posso dizer é que a Katniss vai estar em apuros novamente. Então,
a cada vez que a Katniss passa por uma dificuldade, a cada vez que ela perde alguém que ela ama, a cada vez que ela vê algo muito ruim acontecendo, ela vai, né, ficando mais deprimida, mais revoltada, até o momento em que ela se transforma de fato no símbolo da revolução, né, no tordo, né, da vida real, e realmente se volta contra a capital e inicia uma guerra contra o presidente Snow. E a gente já vai, né, para a história do último livro, que é o livro A Esperança. E, gente, eu preciso dizer para vocês, é muito pesado. É muito pesado porque a gente percebe que o poder, ele sobe a cabeça, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E a gente percebe que até as pessoas aparentemente boas podem se corromper quando o poder lhe é oferecido. Então, esse último livro, A Esperança, ele é muito pesado, você se revolta em muitos momentos contra alguns personagens, mas eu acho que o desfecho é muito maravilhoso. Eu fiquei muito tocada, realmente, com a história. E aí a gente pensou que tinha acabado, só que assim, o universo que a Suzanne Collins criou, ele é, assim, infinito. Tem muita coisa para ser explorada. Foi aí que em 2023 a gente viu a chegada desse livro aqui, dessa maravilha, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um livro, né, que se passa anos antes dessa edição de Jogos Vorazes da Katniss Everdeen. Na verdade, esse livro ele vai contar a história do presidente Snow, que é o Coriolanus Snow. Coriolanus Snow. Coriolanus Snow. Que a gente vai entender como é que esse personagem se transformou, né, no cruel President Snow. Então a gente percebe, né, toda a construção dele e muitas vezes a gente fica ao lado dele, a gente apoia ele, mas a gente percebe que a maldade estava ali desde o começo. Sim, esse livro é muito legal. Ele chegou aos cinemas em 2025. 2025 ou 2024? Não lembro agora se foi 2025 ou 2024. Mas foi uma adaptação muito maravilhosa também, né? Eu fiquei apaixonada. E ele está disponível, na verdade, os filmes, né, da primeira parte de Jogos Vorazes e esses livros estão disponíveis em algumas plataformas de streaming. Eu super indico que vocês assistam. E aí a gente começa a entender, né, a origem de toda essa maldade. Agora, em novembro de 2026, a gente vai ter mais um livro sendo transformado, né, para uma história do cinema. É a ideia do livro Amanhecer na Colheita, que conta a história do Haymitch, que é esse mentor, esse treinador da Katniss Everdeen e do Peeta Mellark no primeiro Jogos Vorazes. A gente vai entender o que aconteceu com esse homem, né, em que momento foi que ele se transformou nesse mentor, porque na realidade todo mundo que vence alguma edição de Jogos Vorazes é obrigado a mentorear, né, algum participante do seu distrito em uma próxima edição. Então o Haymitch, ele venceu, né, uma edição de jogos na sua época, e a gente conhece o Haymitch em Jogos Vorazes como um cara alcoólatra, né, totalmente desesperançoso, né, bem tô nem aí pra nada. E em Amanhecer na Colheita a gente vai entender por que ele se tornou essa pessoa, né? O que aconteceu com ele até ele chegar nesse momento. É um livro bem pesado, né? Eu já li, eu não tenho ele assim físico, eu tenho ele no Kindle, mas eu li ele no livro físico que uma amiga minha me prestou. Obrigada, Dani. E eu super recomendo que vocês leiam também antes da estreia do filme. Eu sempre acho que os livros são melhores, eu sou uma grande defensora dos livros, mas eu acho que no caso de Jogos Vorazes, todas as adaptações são muito boas. E eu quero finalizar, né, esse vídeo dizendo que se você assistiu Jogos Vorazes e achou que é apenas uma história de entretenimento, né, uma história de aventura, uma simples distopia, você assistiu errado. Assista novamente. A gente está falando aqui de muitas coisas extremamente densas e profundas. Como eu disse, Jogos Vorazes é uma história de política, é uma história de sociedade, é uma história de humanidade, é uma história de como a nossa natureza humana está caída. E a gente às vezes não percebe, né, como nós somos cruéis no nosso dia a dia, né, em busca de sobrevivência ou de poder. Deixa aqui embaixo, né, a sua opinião sobre essa saga, se você já assistiu aos filmes, se você já leu os livros, se você está empolgada para chegar novembro e assistir ao filme Amanhecer na Colheita. Eu vou ficar muito feliz de saber o que é que você acha dessa saga. Na verdade é difícil, né, resumir toda a história de Jogos Vorazes aqui sem dar spoiler. Então, quem não leu os livros ainda, quem não assistiu a todos os filmes, eu não posso falar o que acontece. Mas o que eu posso dizer é que a gente, né, acompanha a história de uma heroína bem diferente daquilo que a gente espera, né, de uma heroína, mas que é alguém que a gente passa a admirar porque a gente se coloca no lugar dela, né, enquanto ser humano.
Então é isso, né? Acompanha aqui o canal, tem muita coisa legal vindo por aí. E antes que eu esqueça, uma frase que eu não posso deixar de falar: que a sorte seja sempre a seu favor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!